não sei, sabe? Eu realmente eu não sei. Eu gosto muito, Nós como eu somos falei. psicologias, Eu, independente de qualquer eu acho coisa. que é isso. Sou Nós apaixonada somos, pela clínica, nós somos pela demanda. psicologias. Eu acho que quando a gente se define, a gente se limita. É, O eu gosto ponto muito é, de. o que eu É, sempre trago para as pessoas existe uma teoria que eu adoto como uma teoria de pensamento, uma forma que é a teoria fenomenológica, que é essa teoria de olhar sempre é, é, as coisas a elas mesmas, né? De sempre retornar ao objeto natural, né? Em vez de olhar para esse objeto já corrompido, que é a partir da nossa própria construção. Por isso que eu falo que eu sempre, quando eu olho para um objeto, eu sempre tento entender fenomenologicamente o que aquilo ali significa. Quando eu falo esse macho já é construído de uma penca de coisa, entende? Mas se sim. tu retornar ao macho, cara, macho e fêmea é a mesma coisa, sabe? São dispostos biológicos diferentes, mas na nossa sociedade é a mesma coisa. Tem Eu necessidades e já tem. estou preferindo, no momento, eu estou muito lacaniana. Estou preferindo, Exatamente. entendeu? E tudo Construção bem. desse A teoria nos dá entendimento. base para pensarmos e refletirmos a partir de um ponto. Entende? Por isso é que eu, Agora, por isso a é que eu, por técnica, isso que se eu usar uma quando, técnica Evandro, freudiana, quando se eu, foi, se eu uso uma quando foi técnica que nós, lacaniana. Pode falar, pode Evandro, falar. quando foi que nós concordamos em alguma coisa na vida, fala? Eu não sei. Não, a gente já concordou. A gente concordou na nossa última ligação. A gente concordou. Tanto é que é Mas a tudo base de casa. do nosso próximo grupo de estudos. Gente, mas amizades assim é que são ricas. Você também me perguntou, numa das suas questões, né? Relação de amizade, né? É dos homens. Os homens são mais parceiros do que as mulheres? E aí? Os homens são mais amigos do que as mulheres são mais amigas de si? A minha relação com o Evandro, eu gosto porque a gente fazia um grupo de estudo, ele falava assim, ele esperava eu falar que eu quase não falo, aí no finalzinho ele falava assim, pois é, Lele, eu não concordo. O pessoal, meu Deus do céu, que era papo para mais de 3 horas. Porque era legal esse não concordar, né? Porque a gente se acrescenta. Eu falava, fala aí, Evandro, eu não concordo com a para mim. Não, Ali, eu não concordo com nada que tu disse, Mas mas esse meu tudo não bem. concordo, eu já criei inimigos aí, muitos, sabe? Mas Pessoas que aí o não pessoal de aceitam, tudo. exatamente. Pessoas que. O pessoal de tudo. Então, eu vejo assim, eu acho que a questão da amizade, nesse caso, Não. tá? O que a gente fez, o que a gente se conheceu foi uma familiaridade. Eu sinto que nós nos familiarizamos no modo de ver o mundo, porque nós somos pessoas que sempre não conseguimos aceitar tudo, entende? Então a gente está É, sempre pesquisando, tá né? conhecendo, discutindo. Então eu acho que isso Tá nos sempre... conecta, exatamente. E eu acho bacana da ideia que a gente se conecta nesse sentido, mas a gente não se anula. Entende? Com Porque tem certeza. aquele cara que ele quer conhecimento, mas ele não quer estar dividindo holofote, entende? Sim, E sim. aí que eu vejo a fragilidade desse cara, não só desse cara, dessa mulher também, que é muito conhecimento, que é muito poder, que é muito, né, de ser, porém ela quer ser no sentido do ego, do self, né? Assim, o ego dela tem que ser maior, o ego dela tem que ser tão grande que ela é capaz de contrapor ao outro. O outro não pode se tornar antítese, o outro não pode contrapor a uma ideia, o outro não pode trazer uma conclusão, uma ideia. Eu tô vendo uma série muito maneira, eu tô revendo, né? Eu já vi. Chama Suits, que é Homens de Terno. Ver, influenciado por um amigo chamado Fabiano, que esteja aí, eu vou mandar um abraço para ele. Só que eu queria saber, Wando, como é que você tem tempo de ver série, entendeu? Eu acho que é a falta de filho. Falta de quando você tiver filho, né? Eu tenho esperança, como, vamos dizer, narcisicamente falando, eu Assiste a tenho série com muito. seus filhos. Sua filha já tem idade. Sua filha já tem idade. Isso aí é o de menos. Que é uma série.
é uma série de advogados. E os advogados, eles têm... uma série com 3 capítulos, falando sobre um assassinato. Foi até a Marcinha, lembra da Marcinha Brandes? Ela que indicou a série no Instagram dela. Marcinha fazia também supervisão com o Maitê. Ela indicou um assassinato numa casa, várias pessoas morrem. Só tem 3 episódios, eu não consegui assistir. É incrível. Enfim. Mas você também, né, Alessandro? Você faz tanta coisa que eu fico assim, até perturbado. Sabe que você é sintoma. Meu analista falou que você é sintoma. Eu fico assim, nossa, eu acho que eu já faço tanta coisa, mas você faz tanta coisa que não dá pra passar. É sintoma, eu tô tratando, vou ficar boa. Mas assim, essa série, ela traz essa necessidade do homem ser tão poderoso, ser tão forte, ser tão másculo, que ele é capaz de ser frágil, ele não pode ser fraco, sabe? E essa fragilidade é egóica, entende? Essa fragilidade, ela é, de uma certa forma, uma resistência até, entende? Porque quando a gente está falando de narcisismo, quando a gente está trazendo esse conceito de narcisismo, é um conceito... Eu preciso falar sobre isso. Vou deixar você falar e eu preciso explicar uma coisinha sobre isso aí também. É um conceito completamente freudiano, né? Na minha abordagem a gente não tem essa palavra, a gente não usa essa palavra, mas eu diria que é uma introjeção. Eu chamaria esse homem de introjetado, dessas regras e valores que não são necessariamente dele, mas que ele precisa tanto daquilo para existir que ele acaba seguindo essas regras, sabe? Às vezes eu mesmo me sinto assim, nesse contexto introjetado, porque a nossa sociedade é introjetada nesse machismo, dessa construção, né? Mas, claro, o narcisismo é um conceito muito freudiano e eu vou deixar você falar porque você sabe muito mais disso do que eu. Pior que eu não vou falar de Freud. Eu vou só falar o nome da série que a Marcinha me indicou. É Os Segredos de Manchester Verde. É o assassinato de 15 pessoas da mesma família. Caramba. O segredo são 15 pessoas da mesma família assassinada e o Netflix está bombando a indicação de Marcinha, psicanálise freudiana. O que acontece, gente? O narcisismo, ele pode ser até, a psicanálise se apropria desse nome, né? Como nós vimos na nossa reunião, né, Vandrinho? O nosso mestre lá, o Rodrigo, ele trouxe como uma palavra da psicanálise restrita, mas não podemos esquecer que o transtorno de personalidade narcisista, ela consta no DSM-5 como um transtorno, tá, gente? Sim. Ela é um transtorno de personalidade, ela vem com as suas características e ela tem tratamento. Então, não é só uma coisa da cadeira do analista, né? Nós temos indivíduos sérios, comprometidos com transtorno de personalidade que fica assim, uma linha muito tênue de uma psicopatia. A diferença, o que diverge é que o narcisista o prazer dele quem contempla ele, não é? Ele quer todos ali em volta, contemplando, o adorando, e o prazer dele é a conquista. Já na psicopatia entra as perversões, o aniquilar o outro, o subjugar o outro. É só essa, mas entra em casos agudos onde a gente precisa tratar realmente esse transtorno, tá bom? Então, ela não é só uma coisa da psicanálise. Ela está no DSM-5, ela é tratada como um transtorno de personalidade narcisista, tá bom? Agora, dentro das linhas da psicologia, realmente ela é dada mais à psicanálise. Mas a gente não pode esquecer que ela é um transtorno de personalidade, tá bom? Uhum. E a característica é essa, né? A realização naquele, né, no mundo só para si, né? De acordo com aquilo que eu quero. E quando eu não tenho o que eu quero, vem o quê? Raiva. Né? Eu fui casada com um narcisista. E eu só fui perceber isso quando eu saí, né? Mas o interessante é que quando eu fui avançando na minha graduação, eu fui percebendo. E eu acho que eu fiz, e sinalizava. Eu falava, cada aula do Adelmo, eu falava,
Deus, eu estou com transtornado. E não teve outro desfecho, a não ser ele entrar numa crise muito aguda. Mas tu tá falando aí de um narcisista psiquiátrico, né? E um narcisista psicanalítico? Dentro de um transtorno. Sim. Mas e um psicanalítico, aquele que tem uma perversão, né? Perversidade, poderia colocar assim, nesse viés, assim, nessa construção clínica. Como é que você identificaria um narcisista? Então, o narcisista ele não é perverso. Ele é sedutor. Ele não vai se demonstrar perverso. Ele passa a ser um abusador. É o que mais nós vemos. O narcisista, fora do contexto psiquiátrico, né? Patológico, precisando de medicações. Sim. Vamos dizer, um narcisista dentro dos movimentos, como eu passei por um. Mas ele seria neurótico? Ser um sedutor. Hã? Mas ele seria neurótico? Porque Freud vai dizer, né, que não sendo neurótico, mas aí eu teria que pegar Freud e a gente tem outras, uma galera aí. Você pode pegar quem você quiser, assim, eu tô entrando na linha psicanalítica, então eu tô me baseando nele, mas se você se basear em outro... eu não consigo entender um narcisista, tá? Segundo o pouco que eu li, gente, o pouco que eu li, porque eu me considero assim, que eu ainda não sei realmente nada de tudo que eu já li, já queimei as pestaninhas aqui. Mas eu não consigo ver um narcisista, nem lendo, estudando Freud, Lacan e todas as outras áreas que eu gosto de ler, tá? Dou a quem doer, entendeu? Eu leio o TCC, eu leio o humanismo, eu pego aqui, ó, Homem segundo, Sartre segundo fulano, eu sou assim, fazer o quê, né? Então, tudo que eu já vi do narcisismo, segundo a todas as linhas, e o que eu vivi, eu não consigo ver o narcisista perverso. Eu consigo ver ele abusador e manipulador. Eu posso entender isso como uma perversidade, uma maldade? Sim, porque eu vou abusar do sentimento daquela pessoa em ganho próprio, porém ele abandona o psicopata de uma psicopatia, de uma perversidade, né? de uma pessoa extremamente sem empatia, sem me colocar, ele aniquila. O narcisismo ele abandona. O narcisista ele abandona e busca outra que o adore, idolatre. Entendeu? Então, mas ele precisa ser sedutor. Ele precisa te convencer que você está errado. E como é que ele faz isso? Se fazendo de vítima. Pô, olha o que você me fez. Eu sabe que eu te amo tanto, mas se você não tivesse feito isso, aí a pessoa vem, te pede desculpa e declara o amor. Não, mas eu te amo. Ele fala, não ama nada. Dá até aquela choradinha. Você me ama. A pessoa está ali adorando. E isso ele se alimenta. Então, eu não consigo ver ele na cadeira de um perverso, sabe? De uma pessoa perversa. O narcisista. Nós temos pessoas perversas, neuróticos, perversos e psicóticos, tá? O narcisismo. Sim. Eu não consigo ver um narcisista, eu consigo ver ele um abusador e manipulador, porque ele precisa disso. Ele precisa manter você ao lado dele. Assim, por isso. Eu vejo muitos casos assim. Ele precisa ter aquele eleitorado, onde ele joga com essas peças, porque ele se alimenta disso. É assim que ele se constrói. Tá, entendendo então, que esse... eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que esse narcisista ele é compromissado? Com ele. Com ele, não com os outros. Com ele. Não com os outros. Com o que ele faz com os outros. Nem um pouco. Nem um pouco. Eu tive um insight aqui do que você... Ele não tem amor pelo outro. Ele tem amor pelo que o outro declara por ele. Então, eu tive um insight aqui quando você começou a falar sobre isso. Me deu essa necessidade de perguntar, dessa necessidade da relação tinderiana, né? Dessa relação da internet, como ela não tem um compromisso, um comprometimento social adquirido, ela pode ser um movimento narcísico também? Milhões
É um hortifruti. É um hortifruti, É uma exatamente. plantação. Eu falo, gente, ou é psicopata narcisista, os neuróticos estão loucos, porque o neurótico entra ali e olha para o lado e para o outro e fala, não me encaixo, o que está faltando em mim? Aí ele sai para poder melhorar, e os psicólogos narcisistas ficam ali entre eles. Exatamente. É muito... Porque, assim, eu acho interessante, porque eu tenho alguns casos de alguns clientes que eles ficam entrando nesses Tinder da vida e tudo mais, se relacionam uma vez e não flui, sabe? É uma coisa assim, tipo, ok, não, depois eu entro de novo do Tinder e arrumo outra, Não tem um comprometimento, parece que é uma coisa bem, sei lá, narcisista. eu não ia usar essa palavra, mas ia Mas falar não bem é. rasa, bem... Porque não é. Você é ótimo, Porque não é. O narcisista não sai. O narcisista fica lá com 50. Ele liga para 50, oi, você sabe quanto eu sonhei com você? Depois ele liga para outra, fala assim, de saudade, manda flor para 10, manda aqueles bom dia, aqueles escreve cafona com brilho, entendeu? Ele vai fazendo o seu métier, porque ele se alimenta disso, ele não pode ficar sem munição. O neurótico sai incomodado. Ele arruma uma saia, ele entra. Aí ele entra na academia, quer emagrecer, coitadinho. Ele pinta o cabelo, ele acha que tem que mudar alguma coisa para se encaixar naquele padrão do Tinder. Eu senti uma indireta aí, mas tudo bem. Perverso estaria. Os pervertidos estão tudo ali. É por isso que, às vezes, eu sinto que... a gente pode colocar pervertido aí em vários lugares. A gente pode botar o pervertido da academia. Vandrinho, fez sentido o que eu falei para você? Fez, o fato do não estar ali. O neurótico não está ali, quem está ali é o narcisista, porque o narcisista não sai. Ele fica ali buscando. Então, mas se você olhar para esse contexto, eu posso colocar o narcisista em diversos lugares. Porque existem ambientes narcisistas. Por exemplo, a academia, a boate, né? Não, que ele vai estar ali, ele não sai dali. Ele não sai dali. Neurótica sou eu, que entro na academia, emagreci meus 7 quilos e saí. Se eu fosse narcisista, eu ia estar lá me exibindo, querendo cada vez mais emagrecer, porque alguém está me vendo, porque ninguém me elogiou, ninguém precisa me elogiar, dando um sorrisinho para um para outro. Eu sou neurótica. O Instagram pode ser narcisista. Claro, as pessoas se adoecem. Evandro, adoecem.